Olá! Como vai, futuro milionário? Hoje vamos aprender o que quase ninguém sabe. Então aproveite a viagem. O erro fatal que pode te deixar pobre para sempre, por Robert Kiyosaki. Se você está vendo ou ouvindo isso, há uma boa chance de que esteja buscando liberdade financeira, mais renda, ou talvez até sair das dívidas. Mas antes de continuar, quero te fazer uma pergunta simples e desconfortável. Você está construindo riqueza ou apenas sobrevivendo? Ao longo de décadas ensinando sobre dinheiro, negócios e mentalidade, percebi que existe um erro específico, um veneno invisível, que mantém milhões de pessoas presas em ciclos de escassez, ano após ano. Esse erro é tão comum, tão normalizado pela sociedade, que poucos conseguem enxergar. E eu posso te garantir, se você não eliminar esse erro da sua vida, pode passar os próximos 40 anos trabalhando duro e ainda terminar pobre. Qual é esse erro? Marca de cruz: depender de uma única fonte de renda. Sim, é simples. Mas é exatamente isso que está destruindo milhões de vidas financeiras silenciosamente. A maioria das pessoas vive com uma única fonte de renda, o salário. E pior ainda, muitas vezes de um único emprego, de uma única empresa, de um único chefe. E aqui está o problema. Quando você depende de uma só fonte, você se torna escravo da instabilidade, do medo e da sobrevivência. Gráfico com tendência de queda: o ciclo da pobreza moderna. A lógica é a seguinte: você trabalha por um salário. Usa esse salário para pagar contas. Fica sem sobra. Espera o próximo mês. Repete o ciclo por 40 anos. Esse é o roteiro da vida de 90% das pessoas. E, adivina? A maioria morre pobre. Mesmo pessoas com bons empregos vivem estressadas, endividadas e emocionalmente vulneráveis. ¿Sabe por quê? Porque uma única fonte de renda é uma única linha de oxigênio. Se ela quebra, você quebra junto. Balão de fala: o que os ricos fazem diferente. Enquanto a classe média foca em aumentar o salário, os ricos pensam diferente. Eles criam múltiplas fontes de renda, chamadas por mim de ativos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, mesmo quando você não está trabalhando. Isso pode ser um imóvel alugado, um negócio que funciona com equipe, um canal de conteúdo monetizado, um curso digital que vende no automático, investimentos que pagam dividendos, royalties por livros, músicas ou softwares, produtos físicos que vendem online, parcerias ou sociedades em negócios de terceiros. Enquanto você dorme, os ativos trabalham. Enquanto você viaja, os ativos continuam pingando dinheiro. Enquanto você vive, seus ativos te libertam. Essa é a diferença entre renda ativa e renda passiva. E essa é a diferença entre quem fica rico e quem fica preso no mesmo ciclo de sempre. Por que você continua no mesmo lugar? Talvez você já tenha ouvido isso antes. Talvez você saiba que deveria ter outra fonte de renda. Mas, mesmo assim, não começou. Quer saber o motivo? Medo e condicionamento. Desde a escola, você foi treinado para Estudar. Tirar boa nota. conseguir um emprego estável, trabalhar duro por 40 anos. Ninguém te ensinou a empreender. Ninguém te ensinou a construir ativos. Ninguém te ensinou que você pode, e deve, ganhar dinheiro mesmo sem estar presente. Você foi treinado para obedecer, não para enriquecer. Por isso, mesmo quando escuta sobre múltiplas rendas, seu cérebro entra em pânico. E se eu fracassar? E se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se falarem que virei vendedor? Mas sabe o que é pior do que tentar e fracassar? É nunca tentar e passar a vida inteira refém de um único salário. Lâmpada elétrica: o jogo virou. Agora é obrigação ter várias rendas. No passado, talvez uma única fonte de renda bastasse. Hoje, não é mais uma opção, é uma necessidade. A economia muda. Empresas quebram. Veja bem, não estou dizendo para largar tudo hoje e abrir uma empresa sem preparo. Estou dizendo para começar agora a construir novos canais de renda. Comece pequeno, mas comece. Venda algo. Crie algo. Estude um modelo. Lens Infoprodukte. Invista em um ativo. Grave um vídeo. Teste uma ideia. A internet eliminou todas as desculpas. Se você tem um celular, você tem uma ferramenta milionária na mão. Taxinha: um exemplo real. Quando escrevi Pai Rico, Pai Pobre, não sabia que se tornaria um best-seller mundial. Mas eu sabia que precisava criar ativos que gerassem renda sem minha presença. Hoje,
Os livros me pagam royalties. As palestras geram vendas. Os cursos online funcionam sozinhos. Os imóveis geram aluguel. Os investimentos rendem todo mês. Resultado? Liberdade. Não apenas financeira, mas mental, geográfica, emocional. Posso trabalhar por escolha, não por obrigação. E é isso que desejo para você. Gráfico de barras: a matemática da escravidão financeira. Vamos fazer uma conta rápida. Se você tem uma renda de R$ 3.000 por mês e perde o emprego, quanto tempo dura sua segurança? Provavelmente, menos de 30 dias. Agora imagine ter uma renda de R$ 3.000 no salário, R$ 1.200 de um aluguel, R$ 800 de um curso digital, R$ 600 em dividendos, R$ 400 de um canal monetizado. Mesmo que o salário acabe, você não para. Você continua respirando financeiramente. Essa é a verdadeira segurança. E isso só é possível quando você para de depender de um único fluxo. Fogo. Conclusão: depender de uma fonte é o erro que te condena. Você pode ser inteligente, pode trabalhar duro, pode ser honesto, dedicado, esforçado. Mas se continuar dependendo de uma única fonte de renda, está correndo o risco de passar a vida inteira trabalhando, sem nunca viver com liberdade. O erro mais fatal que vejo todos os dias é confiar cegamente em um salário. Enquanto você não aprender a gerar dinheiro mesmo quando está dormindo, sua vida financeira continuará frágil, instável e limitada. O dinheiro não ama quem trabalha mais. Ele ama quem pensa melhor e constrói sistemas de renda. E a melhor hora para começar não é quando tudo estiver perfeito. É agora. Curta, comente e compartilha com aquele amigo que precisa também ter acesso a esse conhecimento. Até mais, futuro milionário!